Proteção mecânica para máquinas e equipamentos. Bom, esta aula ela está inserida no item 12.5 da NR12, Sistemas de Segurança. Então, proteção mecânica é um dos sistemas de segurança de um equipamento. O primeiro item da norma, ele já menciona que as zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistemas de segurança caracterizados por proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados que resguardem proteção à saúde e à integridade física dos trabalhadores. Então, proteções mecânicas. Quando falamos nelas, estamos falando das partes ligadas à estrutura das máquinas, especificamente utilizadas para prover proteção por meio de uma barreira física, com o objetivo de impedir o acesso do operador às partes perigosas dos equipamentos que podem levar a um acidente. Então nós temos aqui uma estrutura em amarelo, que é uma proteção fixa desse equipamento. Então, ele é anexado ao equipamento. Então, aqui a gente tem partes perigosas do equipamento que, com esta proteção, não existe como algum trabalhador acioná-la. Então, isso seria uma proteção mecânica. Nós temos, dentre as proteções, nós temos alguns tipos principais, que são as proteções fixas. Então, é uma proteção mantida na sua posição, isto é, fechada permanentemente, por solda, por parafusos, fixadores, tornando sua remoção ou abertura impossível sem o uso de ferramentas. Então, não é que ela não pode ser aberta. Ela pode ser aberta, mas para isso temos que ter uma ferramenta. Proteção móvel, geralmente vinculada à estrutura da máquina ou elemento de fixação, por meios mecânicos, por exemplo, basculante ou deslizantes, que pode ser aberta sem auxílio de ferramenta. Então, a móvel, então aqui nesse exemplo, eu tenho aqui uma roldana. Se eu pegar nessa ponta aqui da proteção, eu posso levantá-la sem nenhum problema. Então, essa é a proteção móvel. Eu posso abri-la sem a utilização de nenhum tipo de ferramenta. Proteção com intertravamento. É uma proteção associada a um dispositivo de intertravamento. O que significa isso? Então, eu tenho aqui um sistema eletrônico que, quando eu abro essa porta da proteção, eu desligo o equipamento. Então, uma vez aberta essa porta, automaticamente o equipamento para de funcionar. Um exemplo prático que a gente tem dentro de casa é a máquina de lavar roupa. Quando a gente abre a tampa, a máquina desliga. Então, esse seria um exemplo de uma proteção com intertravamento. Toda proteção deve contemplar alguns aspectos específicos. Então, ela deve levar em consideração distância de segurança, controle de acesso a uma zona de perigo, visibilidade, ergonomia,
eficácia, durabilidade, higiene e limpeza. Como determinar quando é necessário a utilização de uma proteção mecânica no equipamento? Eu deixei aqui para vocês um esqueminha que é bastante simples de ser usado. Então, a gente tem aqui uma pergunta básica, né? A primeira pergunta: existem partes móveis ou cortantes expostas no equipamento? Se a resposta for não, não há necessidade de proteção. Se a resposta for sim, a gente segue, né, para dois lados. Então vamos pegar esse lado primeiro. Aqui a gente está vendo mais a parte de manutenção e aqui a gente vai ver mais a parte de operação. Então, haverá acesso ocasional para ajustes de manutenção? Então, se a resposta for sim, essas operações são frequentes? Se a resposta for que no mínimo uma vez na jornada de trabalho, ou seja, nas 8 horas de trabalho, se nesse período eu tiver que abrir uma única vez, né, então eu sigo aqui. Se essa abertura, né, esse acesso, não precisa necessariamente ser todo dia, eu abro ele a cada 5, 10, 15, 20 dias, maior que um dia, né? Então eu uso uma proteção fixa. Então aqui, essa resposta já me define a proteção fixa. Tá? Mas supondo, né, que eu abro, então, no mínimo uma vez na jornada de trabalho. Então eu sigo para esse outro quadro. A parada total e imediata da parte móvel quando a proteção é aberta. Então, se eu abrir a proteção, o equipamento para. Se a resposta for não, eu tenho que ter uma proteção fixa. Se a resposta for sim, aí sim eu posso ter uma proteção móvel, né? Que com certeza ela vai estar interligada a esse dispositivo de intertravamento do equipamento. Então, quando eu abro, a máquina para. Esse é o lado que a gente analisou da manutenção. No lado da operação, então a mesma coisa. Haverá acesso durante o ciclo de operação da máquina ou a jornada do equipamento, né? Então, se a resposta for não, eu tenho proteção fixa. Se a resposta for sim, eu continuo analisando. O acesso será contínuo ao realizar a alimentação manual da peça ou material a ser trabalhado? Então, normalmente, eu alimento continuamente esta máquina, né? Se a resposta for não, eu tenho uma proteção fixa. Se a resposta for sim, eu prossigo na minha análise. O acesso deve ser feito ao início de cada ciclo, em realizando a alimentação manual, ou seja, toda vez que eu vou acessar o equipamento, né, eu tenho que ter esse acesso, ou quando eu for alimentar essa máquina, eu tenho que ter o acesso. Então, se a resposta for sim, eu continuo. A parada total e imediata da parte móvel quando a proteção é aberta? Se não tem, eu tenho que ter o quê? Ou a proteção fixa, ou a proteção móvel com intertravamento. E se for sim, proteção móvel com intertravamento, né, associada ao comando. Então, na verdade, com esse esqueminha aqui, eu basicamente seleciono o tipo de proteção que eu tenho que ter
para o meu equipamento. Eu espero, né, que com esse material vocês possam estar entendendo um pouquinho melhor sobre o que é uma proteção fixa para um equipamento.